Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar com Danilo Santos de Miranda. Ele é o diretor regional do SESC do Estado de São Paulo. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline, fale desse espaço para a sua família, para os seus amigos, e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC do Estado de São Paulo. É um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não. Danilo, eu sei que você, posso te chamar de você, né? Claro. Você é um professor, fez filosofia e fez ciências sociais. Eu posso saber por que você escolheu essas duas faculdades? Olha, a minha vida foi toda direcionada para o campo das ciências humanas, de modo geral. Eu tenho uma formação muito ligada ao mundo da cultura, no mundo do conhecimento, desde a minha adolescência. Eu fui seminarista, fui jesuíta, tenho, portanto, uma formação humanista muito bem, digamos, estruturada. Estudei no Colégio dos Jesuítas em Friburgo. Depois disso, eu entrei na Companhia de Jesus durante algum tempo, depois saí, estudei filosofia, me interessei pelo campo social, pela observação da vida, das realidades à nossa volta, do mundo à nossa volta, pela perspectiva de poder, de alguma forma, entender melhor e, com isso, poder colaborar em possíveis alterações e mudanças. Portanto, tem muito vínculo com uma vocação pessoal, com o desejo de colaborar e com interesse pessoal mesmo, de estudar os fatos da vida do ser humano, da história, das perspectivas, a história das sociedades, o que vem pela frente, quais são as questões que interessam o ser humano, as questões vinculadas à ética, à moral, que estão ligadas ao comportamento do dia a dia, as questões ligadas à política e à organização social, as questões ligadas ao futuro da humanidade. Todas essas questões dizem respeito ao meu dia a dia e à minha atividade. Então, é por aí que eu caminhei sempre, me interessei por conhecer as pessoas que também refletem e discutem sobre isso, de modo que essa é um pouco a explicação pela qual eu me interessei tanto pelo campo da filosofia, das ciências sociais, da história, do conhecimento, das relações humanas. Foi por aí que eu penetrei, digamos assim, e já percorri um longo caminho. Danilo, e você à frente do SESC, né? Você está aí há bastante tempo, né, caminhando. Sim. O SESC hoje é um lugar onde todas as pessoas que queiram ir, todas as pessoas de todos os credos, de todas as crenças, né, mesmo quem não acredita em ninguém, em nenhum ser superior, todas vão e se sentem bem, porque o SESC, ele é um lugar acolhedor. Você atribui a essa sua formação também ter ajudado e colaborado para criar esse clima que existe no SESC? Olha, faz parte da proposta da instituição, reforçada pela maneira como nós administramos, sim. A instituição, desde a sua origem, é uma instituição criada para o acolhimento. Nos anos 40, quando foi inventado o SESC, eu tenho mais ou menos a mesma idade que o SESC, sou um pouco mais velho que o SESC é de 46, eu sou de 43, portanto, são 3 anos a mais que eu tenho com relação à existência do SESC, embora eu seja no SESC desde os anos 60, 68, que eu entrei, e como diretor de 84 para cá.
Então, na realidade, a minha vivência pessoal e profissional é muito misturada com a instituição e os objetivos dela. Então, houve ali uma identificação, digamos, uma junção, um casamento entre aquilo que eu considerava e considero como fundamental para o ser humano, que diz respeito às suas relações pessoais, diz respeito ao seu autoconhecimento, diz respeito à sua capacidade de enxergar a si mesmo, o mundo, e com todas as suas características, todas as suas crenças pessoais, isso faz parte também do humano, né? Então, mesmo a sua relação com o transcendente e com a transcendência é inerente ao ser humano. Para mim, a questão da transcendência tem a ver com a essência do ser humano, sim, né? Então, tudo isso é valorizado numa instituição como a nossa desde a sua origem, que procura valorizar o ser humano, a sua convivência, o melhor modo possível de estabelecer as conexões necessárias para ter uma vida melhor, um bem-estar maior. E quando eu falo bem-estar, não é a coisa do conforto material, é a coisa que diz respeito a muito mais do que isso, onde o conforto faz parte, mas isso é o menos importante. O mais importante é que as pessoas sejam felizes consigo mesmo, né? Então, essa coisa do bem-estar está na essência da instituição. Quando eu entro no SESC no final dos anos 60, em 68, eu vou encontrar uma instituição que, curiosamente, tem princípios e fundamentos muito próximos daquilo que eu imaginava adequado para o ser humano. É claro que o SESC não é uma instituição que tem um componente, digamos assim, de caráter político transformador, partidário, isso não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com político no sentido do P maiúsculo, no sentido do interesse público, do interesse voltado para a comunidade desde a sua origem. Então, é uma instituição que tem essa perspectiva política no sentido da polis, no sentido do interesse pelo comum, pelo que é de todos, né? Então, isso está na essência da instituição, sim. E isso aparece desde a origem da instituição. Então, nesse sentido, portanto, ao me colocar como parte desse processo, primeiro como membro de uma vasta equipe, mais tarde como responsável por ela, não é? Alguns anos depois, de 84 para cá, eu assumi realmente essa missão, digamos assim, de tornar a instituição cada vez mais afinada com seus propósitos, né? Que se afastam muito do aspecto puramente material, embora tenha também a ver com isso, na medida que você tem que ter as necessidades básicas do ser humano atendidas. Mas vai muito além disso. E aí entra esse esquema, essa proposta, esse propósito, não é? Do bem-estar, da boa convivência, da boa relação, da solidariedade, do campo onde o ser humano exerce o seu papel de uma maneira integral e completa. Um pouco utópico, eu diria, mas sem a utopia nós não somos capazes de viver. Então, realmente, nós temos isso muito presente e eu procuro, de alguma forma, levar a todos os meus pares, meus colegas, meus companheiros de trabalho, todas as equipes, nós somos hoje quase 8.000 funcionários no estado de São Paulo, eles me conhecem, sabem exatamente qual é a proposta que o responsável pela instituição tem com relação à instituição, o que devemos fazer, quais são os nossos propósitos, para onde devemos caminhar, quais são as nossas perspectivas efetivas, os nossos limites, é bom que se diga também, né? E a utilização de todos os nossos recursos, não apenas financeiros, materiais, mas todos os nossos recursos possíveis para poder atingir esses objetivos. Então, Danilo, porque quando a pessoa pratica a religião dela, ou a crença dela, ou, enfim, a espiritualidade, como ela quer chamar, a ligação dela com o sagrado, com o divino, ter essa convivência com as outras pessoas é exatamente colocar em prática a crença.
né? E eu vejo que os espaços do SESC, todos eles, ou com exposições, ou mesmo os espaços de lazer, tudo que o SESC proporciona, ele pensa nisso, nesse bem-estar sempre no coletivo, né? Não há coisas no SESC individuais, todas elas que eu saiba, elas são coletivas. E saber conviver com as outras pessoas, vamos combinar que também é uma arte, né, Danilo? Aonde você precisa ser uma pessoa imaginando que você pode ser também um filho de Deus, mas o outro também é, né? O que hoje modernamente se fala a centelha divina de cada um, não é? Claro. Eu concordo. Eu tenho uma base religiosa muito sólida, né? Na minha infância, adolescência e na minha formação inicial como jesuíta. Eu fui jesuíta, né? E, portanto, e não me arrependo de ter sido, de ter participado, de ter me envolvido. Não tenho a prática que tinha antes, claro. Antigamente, eu, como membro da ordem religiosa dos jesuítas, eu era um participante intenso de todas as práticas do dia a dia que a vida religiosa tinha naquele momento. Mas a crença, o fundamento daquilo, eu tenho permanente até hoje, mas exerço isso de uma forma própria, diferente, com lacunas, com falhas, mas também com propósitos assim muito bem arraigados do ponto de vista da sua essência, entendeu? Então, eu tenho isso muito presente. E acredito que todo ser humano tem algum tipo de chamamento, isso que você está chamando de centelha, que está presente de uma forma ou de outra, das maneiras mais variadas que o ser humano teve a capacidade de criar e que foi influenciado por muitas outras realidades em todo o mundo. Por isso, a variedade imensa de denominações e modos de enxergar e de ver a coisa religiosa de uma forma própria, né? Então, eu acredito que isso essa diversidade ampla faz parte, inclusive, também do humano, faz parte das características do ser humano de ter suas visões tão ampliadas, tão variadas e tão diversificadas, né? Agora, no fundo, todas as religiões, todos os que têm esse fundamento, e eu acredito que praticamente todos, eu não é que eu duvido, mas eu tenho muitas dúvidas sobre a questão da existência pura, completa dos ateus absolutos, né? Daqueles que não têm absolutamente nenhuma, digamos, nenhum apelo, nada dentro de si que o leva a imaginar a transcendência, algo que está acima de nós, algo que justifique e explique um pouco mais profundamente a nossa existência e a realidade do universo no qual nós estamos inseridos, independente das suas visões pessoais, mas eu acho muito difícil a fundamentação sólida de um ateísmo absoluto, de uma descrença absoluta de qualquer existência. Claro, existência além da existência, digamos assim, humana. Então, eu tenho isso muito claro, eu acho muito delicado. Tenho muitos amigos que são ateus e se dizem ateus, mas, no fundo, eu acho que existe ali algum elemento que vai ainda acionar algum tipo de reflexão sobre os fundamentos da existência humana. Não é possível imaginar que isso não tenha algum outra explicação, digamos assim, com variações, etc., muito, muito, muito grandes. Então, para mim, isso é sempre muito presente no dia a dia, nem sempre colocado, mas o fundo, o que eu queria dizer é que todas essas visões
levam a um mundo mais utópico, mais solidário, mais capaz de entender o outro, de compreender a realidade da vida de uma maneira mais generosa e menos materialista. Embora o materialismo seja algo que vai sempre puxar, tentar levar para o seu imediatismo, para o seu resultado palpável, imediato, né? E isso é muito pobre para o ser humano, né? É algo que pode satisfazer um período ou um pedaço, mas não vai satisfazer a vida plenamente. Então, eu encaro isso como algo sempre provisório. O sucesso material nunca é definitivo, nunca vai ser definitivo, não pode ser definitivo para ninguém. Já o resultado de uma vida saudável, enxergando bem o seu papel, entendendo bem a realidade do outro, compreendendo que você está inserido numa realidade muito mais ampla do que pura e simplesmente a sua própria realidade, é algo que vai permanecer e vai durar mais. Isso significa conexões muito mais profundas com o passado, o presente, o futuro, significa muito com seres que estão, talvez, habitando outros espaços de outra maneira, de outra forma, que, de algum jeito, tem conexões conosco. Nem sempre muito bem claro, nem sempre muito bem explicado, mas que tem a ver, tem. Então, eu acredito muito nisso, sim. Por isso, eu acho que a gente tem a necessidade de desenvolver sempre aquilo que está muito além do material. Por isso que, nesse período, digamos, em que eu me dediquei muito mais profundamente na direção do SESC, a valorização dos aspectos culturais sempre foram muito importantes. Eu entendo que o papel da arte é importante desde que ele tenha esse caráter público, esse caráter aberto para todos, essa intenção ética. Para mim, estética e ética estão muito juntadas, de forma que podem ser entendidas quase como um conjunto único, e com isso você poder realizar uma ação que tem alguma coisa a ver com além do material. Para mim, essa é a questão central. O material, na verdade, ele se a gente pegar aqui um exemplo, o carro, por exemplo, ele serve para nos levar para outro lugar. A gente não pode ser escravo do carro. É isso que eu estou entendendo que você exatamente. O material ele tem uma função complementar, anexa, uma função de apoio indispensável. Se você não tem... Eu falo muito isso com relação às questões das necessidades básicas do ser humano. Se você não tem uma pessoa alimentada, e alimentada significa materialmente ter comida no prato, né? Ninguém se alimenta só do espírito ou das boas ideias, mas tem que comer, tem que estar em forma, tem que estar em condições. Então, o material tem esse papel vital para você se manter com bem-estar, e bem-estar para nós faz parte desse conjunto global. E eu entendo de maneira muito ampla essa questão do bem-estar. Bem-estar significa condições materiais adequadas e também condições espirituais, culturais, que vão além do material, entendeu? E porque quando fala... Desculpa, quando fala em cultura, Danilo, a gente está falando também do coletivo, né? De você lavar a alma, expor as suas ideias, poder conversar civilizadamente sobre isso, poder se expressar através da arte, e aí você se comunica de várias formas com outros seres humanos, né? É isso mesmo. Eu concordo plenamente, porque a cultura, ela, de alguma forma, ultrapassa, digamos, o que a natureza nos oferece. A natureza nos oferece muita coisa que está à nossa disposição, né? Os alimentos, os animais, a beleza da paisagem, as coisas que estão colocadas à disposição do ser humano, estão aí como uma espécie de oferta que alguns têm como da divindade, mas oferta que a
que a natureza, a Terra, nos oferece, o planeta onde nós estamos inseridos. Está aí. É um dado importante, transformado, muitas vezes mal transformado, é bom que se diga, né? Causando problemas para todos. Esse é um problema grave também, a utilização inadequada dos recursos da natureza, mas, de alguma forma, estão aí à disposição do ser humano. A cultura, o que é? É a transformação disso em algo que vai além do puramente material. Então, a cultura está sempre lidando com algo que ultrapassa o campo material. Produzir alimentos, por exemplo, a gente tem a natureza oferecendo o que a gente quiser, muita coisa à disposição. Mas só a cultura ou a agricultura é que foi pegar os alimentos e, de alguma forma, introduzir conhecimento do ser humano ali, né, que pudesse transformar aquilo que a terra produz em algo melhor ainda, com maior quantidade, para alimentar mais gente, para ir mais longe. Então, tem aí o aspecto cultural. Isso vale para tudo, vale para a exploração dos minérios, isso vale para a descoberta do ser humano, isso vale para toda a ciência que está aí à disposição, isso vale para muita coisa importante. Mas, além disso, tem um campo da cultura que vai além até mesmo desse uso útil, digamos, que é quase que o uso do inútil, o inútil no sentido da utilidade material, que é a arte, né? Um grande nome, um Van Gogh, uma figura fantástica, um Gauguin, um Monet, um grande pintor nosso, como Portinari e outros, né? Que pegam a tinta, pegam o quadro e pintam alguma coisa numa realidade nova que põe ali, que significa muito mais do que aquilo, que vão discutir temas importantes, que vão mostrar, criar beleza ou provocar a discussão. Isso é mais do que simplesmente o material. E isso aí parece mágico, né? Ultrapassando um outro limite. É um outro limite dentro do campo da própria cultura, de certa maneira. Vai além, né? Então, a arte tem esse poder fantástico, transformador, de poder levar o conhecimento. E, olha, aí vale a pena conhecer a história, conhecer a nossa beleza extraordinária da história humana, a história da própria arte, da arte em geral e da arte sacra em particular, onde houve esse casamento extraordinário entre a crença, a fé, o conhecimento das questões ligadas à divindade e à arte, durante um período tão longo em que praticamente o grande guardião da arte foram as religiões, especialmente a religião católica, que é mais conhecida no campo ocidental, mas que também em outras partes do mundo teve um papel importante. Foi o quê? Foi manter essa manifestação cultural do ser humano à arte, através da sua expressão na pintura, na escultura, na arquitetura, em todas as demais manifestações, no canto, na beleza de tudo isso, através do mundo das artes, no culto da divindade, né? E tudo isso tinha uma função diante da construção de igrejas, construção de espaços adequados, talvez até com algumas inadequações em palácios muito suntuosos, em espaços muito ricos, etc., etc. Esse é um outro capítulo, é outra questão que pode ser discutida de outra maneira, mas que, no fundo, está lá a expressão da divindade colocada no humano, onde a arte tem um papel fundamental. E quando a gente vê também a arte, quando ela reúne pessoas das comunidades, pessoas das periferias, jovens, crianças, que formam coral, grupos de banda, grupos de dança, você percebe como que, quando eu vejo, assim, sabe, esses grupos que cantam, essas crianças que, nossa, elas lutaram tanto pela escola, eu olho e falo, nossa, como o Brasil tem jeito, né? Porque você tem gente com tanto talento, e quando a pessoa se apresenta, quando ela sobe no palco, por menor que ele seja, o orgulho daquela família em ver aquela criança se apresentando, nossa, é maravilhoso, não é, Danilo? É verdade, porque aí você tem esse dado da identidade,
do pertencimento, de você estar integrado num processo muito mais amplo, né? Uma coisa importante, nós temos as tradições de festas religiosas pelo país todo, né? Onde as pessoas mais simples, mais destituídas de riqueza, de poder, de força, se revelam pessoas extraordinárias numa festa popular, aí nesse Brasil profundo, fazendo uma participação no reizado, na festa do divino, lá na sua comunidade, onde ele tem um outro papel, ele é uma figura que representa, portanto, uma personagem nova, diferente, e aquilo para ele torna talvez o fato mais importante da sua vida. E, no entanto, é o que? É uma representação de algo cultural, artístico, e que não tem a ver diretamente com o seu desempenho para poder sobreviver enquanto ser humano, mas faz parte da sua realidade. Então, como essa coisa do caráter que mistura fé, integração, mistura identidade, mistura satisfação pessoal, bem-estar, tudo isso de uma maneira tão plena e completa. Isso é muito verdade, o Brasil é muito rico nisso, pelo Brasil afora, especialmente nas pessoas mais simples pelo interior do país inteiro. Quando você vê aqueles tapetes coloridos nas procissões de Corpus Christi, pensa bem, aquilo dura uma noite, né? As pessoas noite, é para ser pisado no dia seguinte. As pessoas passam a noite fazendo, elas fazem verdadeiras obras mesmo, né? Coisas eu muito me lembro. Eu quando era e o material é muito criativo, né? Desculpa, Danilo, e o material é muito criativo, né? Junta coisas a semana, o ano inteiro. Pode café, pode serra. Né? Quando eu estava estudando em Nova Friburgo, no Colégio dos Jesuítas, eu era interno lá, nós tínhamos toda a festa de Corpus Christi um trabalho de preparar no campo de futebol, que não era gramado, era um campo de terra batida. Ali nós fazíamos um enorme tapete de areia colorida e tinta e desenhava vários motivos e várias cenas que eram vistas uma espécie de um barranco do alto do morro, que lá de cima você via aquele campo todo desenhado e parecia um quadro. Aquilo era extraordinário. Vinha gente da cidade toda para ver aquele trabalho nosso. Bom, aquilo era usado para um dia, para a procissão que passava em cima e já destruía tudo, né? Mas, no entanto, fazia antes para deixar preparado para que as pessoas pudessem ver. Então, aquilo é uma tradição do Brasil inteiro. Nós tivemos isso um período, mas, enfim, eu tive isso na minha história pessoal, mas isso era uma coisa muito frequente e é até hoje. As ruas, as casas, as janelas são enfeitadas, as pessoas pegam a sua melhor toalha, seu melhor vaso, colocam flores ali para passar a procissão, né? Essa participação, esse envolvimento tem muito mais do que simplesmente um ato, digamos, de decoração da casa. É um envolvimento em algo que tem uma participação coletiva, isso que você falava também. Essa da sociedade, naquele momento, refletir um estado de espírito. E se não há uma satisfação, bem-estar dessa sociedade para fazer isso, não fará. Então, é algo que reflete também esse desejo de uma vida melhor para si e para todos. E, para mim, essa é a questão central. Porque mesmo todas as religiões, elas pregam a melhoria da vida das pessoas, que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas cresçam, que as pessoas se tornem melhores. Não é? Todas as religiões fazem isso, cada uma do seu jeito. Então, esta é
a grande questão que está por trás desse espírito coletivo que embasa tudo isso numa realidade como a nossa. Porque o espírito coletivo, ele faz parte tanto da religiosidade, como ele faz parte da nossa vida em sociedade, né? Ninguém se salva sozinho, literalmente, nem na vida espiritual e nem na sociedade. Se não houver uma participação coletiva, efetiva, né, proativa, como se diz hoje, não é? As coisas não andam, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, isso é real. É verdade. É isso mesmo, sem dúvida nenhuma, Cris. Eu acho que existe uma necessidade de que essa temática seja mais discutida, valorizada, afastando, portanto, essa visão puramente, não digo materialista, mas essa visão do resultado imediato de tudo, né? Do consumo de coisas que vão me satisfazer e causar prazer material o mais breve possível e acabou. Não interessa muito o que vem depois. E nem para quem eu estou, digamos, oferecendo isso. Primeiro, é uma visão muito egocêntrica, onde você pensa muito em você mesmo, e muito imediatista. Você quer para você mesmo o melhor possível já. Já. Para onde? E acabou. Esse é seu princípio básico. Isso não tem sentido, na medida que nós estamos inseridos numa sociedade onde você constrói junto. Se você não construir junto, você não constrói para si mesmo. E essa visão do coletivo é indispensável. Então, o que nós, na prática, procuramos exercitar no dia a dia do nosso trabalho tem que ter um pouco essa perspectiva, essa orientação, né? Não é uma coisa... E alguém pode dizer, não, mas uma coisa é o trabalho, outra coisa é a minha vida pessoal. Não é, não. É tudo uma coisa só. A gente é o conjunto da obra. Unificada. Essa visão integral do ser humano. É isso mesmo. Agora, Danilo, porque é como na religião, por exemplo, que muitas religiões hoje, ou muitas pessoas que frequentam, acabam discutindo a periferia da religião, a moral, os costumes, os hábitos, e com isso você não discute a essência, né? Que é o amor do cristianismo, o amor de qual religião, todas as religiões pregam o amor, respeito ao outro, né? Que você trabalhe no coletivo, que você pense no outro, enfim, né? E também quando você fala em arte, quando você fala em trabalhar, em fazer uma sociedade, a gente também tem que pensar no essencial, que é a sobrevivência de todas as pessoas com dignidade. E também, né, além de ter uma dignidade material, moral, sei lá, mas ela precisa ter uma dignidade de dizer, nossa, como é boa a vida, né? A vida é tão boa que eu posso presenciar um quadro, eu posso apreciar uma obra de arte, eu posso conversar com outra pessoa, né? Porque é isso que faz a vida ser melhor. Do contrário, o que a gente veio fazer aqui? Pois é isso mesmo. A vantagem que nós temos, de um lado, é que a vida é cumulativa, ou seja, foi muita coisa que aconteceu antes da gente, muita coisa está acontecendo agora e muita coisa vai acontecer na frente. Então, nós temos o privilégio de usufruir de tudo que já fizeram no passado, não é? De tudo que já construíram, que já criaram, que já inventaram, e cada vez mais o acesso é muito facilitado. Você hoje tem tudo à sua disposição, cada vez mais facilmente, nem sempre dependendo de recursos, né? Você tem, claro, muita coisa que para ter, você precisa ter recursos, mas tem coisa que também facilita o acesso e muitos elementos, digamos assim, que foram colocados à disposição, seja nas artes, no conhecimento, né, e nas artes as mais variadas, música, teatro, dança, na literatura, enfim, você tem um cabedal, uma quantidade
de elementos que foram criados antes de você, que estão à sua disposição. Portanto, é uma riqueza que quem veio antes de você não teve, que já acumulou um pouco mais, e que você está tendo menos do que outros que vão viver mais à sua frente, que terão mais ainda. Né? Então, é sempre acumulativo. De um lado é isso. Por outro lado, nós sabemos que o ser humano é sempre o mesmo, não é? Com as suas qualidades, sua capacidade criativa, etc., mas com suas mazelas, seus desejos, suas ambições, sua fome de poder, seu desejo de enriquecimento imediato. Tanto que, por isso, nós temos situações as mais perniciosas e desagradáveis no mundo, e agora vivemos uma situação de guerra, já tivemos uma situação muito delicada da pandemia agora há pouco, e estamos ainda sofrendo as consequências, mas, enfim, temos que enfrentar também os grandes problemas que vão sendo acumulados no decorrer da história do ser humano. Então, viver essa contradição entre o apelo para o melhor e o apelo para o pior ao mesmo tempo é o grande segredo do ser humano. Para isso, é importante ter uma visão sempre mais ampla, mais completa. E, nesse sentido, as religiões, em geral, não é, oferecem condições para que a pessoa tenha não uma vida necessariamente melhor, mas uma capacidade de entender, de fazer uma leitura melhor das coisas. E aí depende de cada um, da sua proximidade com determinados fatos, da sua cultura, das suas famílias, da sua tradição local, daquilo que não é todo mundo que tem um acesso e a facilidade sobre todas as informações, e especialmente nesse campo. Então, é realmente algo que depende de muitos fatores, e muita gente mal intencionada nesse campo também, né? Muita gente que está aí pregando por interesse, tentando dizer uma coisa, mas na prática tem outros interesses, né? Pregam, sei lá, o desprendimento, e são pessoas gananciosas. E isso a gente sabe que existe, porque o ser humano é assim mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso e saber distinguir bem, né, o joio do trigo, que é o grande segredo do Evangelho, né, que é orientar as pessoas para que distingam o joio do trigo. Danilo, você continua sendo uma pessoa católica, a sua crença é católica. Eu sou católico, sou. Eu tenho isso como tradição pessoal e não sou um frequentador tão assíduo como era antes, mas sou crente, eu não sou descrente, eu não sou ateu. Não. Mas mesmo os ateus... Eu tenho uma visão muito crítica de questões religiosas e, sobretudo, do comportamento da governança da igreja. Tem. Muito crítica. Mas eu tenho fundamentos de formação, de pertencimento, de envolvimento, toda uma tradição religiosa tradicional, católica, antiga, família, a minha formação. Eu não seria quem sou se não fosse a minha formação. Você se liga no essencial, não na periferia, né? Exatamente. Eu tenho isso muito presente. Então, a minha crença básica está intacta. As minhas crenças periféricas, nem sempre. Tá? Você concorda com com o papado do Papa Francisco? Você acha Eu gosto muito dele, ele é o primeiro jesuíta. Ele refresca a igreja? Ele refresca a igreja. Ele é o primeiro Papa jesuíta, e eu fui jesuíta. Então, eu conheço bem a razão pela qual ele defende esses princípios que ele defende. Os jesuítas tiveram um papel muito importante na história da igreja, desde a criação por Inácio Loyola, no século XVI. Cometeram equívocos também, como todos nós somos capazes de fazê-lo. Tiveram um papel importante na história da igreja, inclusive no Brasil e em outras partes do mundo. E o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta, né?
que os jesuítas não aceitavam as honrarias internas da igreja, a não ser em casos muito excepcionais, por pedido pessoal do Papa. Você não encontra bispo, arcebispo, cardeal jesuíta, é muito raro. Existiram alguns, e o Papa foi cardeal de Buenos Aires, mas casos raríssimos. Aqui em São Paulo tem o caso do Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi um arcebispo de São Paulo e Mariana, que eu conheci pessoalmente, foi meu professor, uma pessoa queridíssima. Maravilhoso. Então, ele foi arcebispo de Mariana, mas também foi um pedido exclusivo, especial, que ele não pôde negar. Mas os jesuítas, como tal, normalmente não recebem essa honraria, muito menos de ser papa. São raros os cardeais e raríssimo papa nenhum. O primeiro papa eleito é o Papa Francisco. E ele vem com inovações. Tem ainda alguns aspectos meio conservadores, mas ele vem com inovações importantes, né? Sobre a visão de mundo, sobre o ser humano, sobre as questões ligadas ao comportamento dos católicos, sobre a governança da igreja, sobre a necessidade de algumas transformações importantes, sobre a questão financeira dentro da igreja, acumula muita riqueza, para quê? Por quê? Sem que isso seja colocado à disposição da sociedade como tal, necessitada que é. Então, realmente, ele tem um papel fundamental como um Papa absolutamente... Eu não concordava com os anteriores, todos uma visão muito pequena, reacionária, perigosa, exclusivista, machista, e o Papa Francisco não. O Papa Francisco tem essa capacidade que o amor, no sentido mais profundo, né, a crença no outro e os fundamentos da igreja estão colocados de maneira muito mais na essência do que propriamente no complemento daquilo que é periférico. Eu penso que o Papa Francisco é hoje um líder necessário no nosso mundo. Uma pessoa com a visibilidade dele, que fala pelos pobres, pelos oprimidos, né? Uma pessoa que, antes de ser Papa, sabia o preço do pãozinho de Buenos Aires, andava de metrô, de ônibus. A primeira atitude dele... Levava sua pasta. A primeira atitude dele, qual foi, né, Danilo? Foi lá pagar o hotel. Pagar o hotel onde ele estava hospedado. É isso mesmo. Ele tem a noção do que é o dia a dia do ser humano. Não, ele não tem. Ele tem atos muito. Ele vai visitar uma pessoa que ele conhece há muito tempo, vai lá na loja do sujeito que vendia disco, que era amigo dele antes, ele volta no hotel onde ele ficava, e ele tem uma coisa curiosa, um gesto muito interessante. Ele leva a sua pasta pessoalmente. Isso. Não tem ninguém carregando a pasta para ele. Não, eu acho ele maravilhoso. Eu amo o Papa Francisco. Não, ele é uma figura extraordinária. Assim. Danilo, então você considera que toda essa sua formação, essa sua formação religiosa, espiritual, ajudou bastante. Ela contribui muito, tanto para a sua vida pessoal, como para o seu trabalho, e você, com isso, coloca... vamos dizer assim, essas suas ideias você compartilha e coloca em prática dentro do SESC do Estado de São Paulo. Mas sem um vínculo necessário com a questão religiosa, porque não tem realmente nenhuma razão de ser. Mas, por exemplo, eu tenho muito interesse em várias manifestações culturais, muitas. Olha, eu aprendi isso na minha infância, na minha família, e depois, quando eu estava no colégio, os jesuítas, que se reuníamos todo fim de semana para assistir concertos, para participar de peças de teatro, para ver cinema, para discutir filmes, para debater questões ligadas à realidade daquele momento. Eu vivia naquele momento uma questão política tão grave quanto essa que nós vivemos agora, talvez até mais, em certo sentido, porque logo que eu terminei o colegial é que foi o golpe de 64, né?
Então, eu estava no âmago daquela discussão como estudante, secundarista, envolvido em congresso de estudante, participando de discussões as mais profundas sobre aquele momento de reforma, de transformação e de mudança que o país necessitava, numa perspectiva absolutamente integrada com os fundamentos religiosos que eu tinha. Então, era uma coisa muito tranquila da minha parte, não tinha nenhuma incoerência entre o que eu fazia naquele tempo como estudante, não é? Na época da chamada do golpe de 64, pouco antes, né? Corri riscos de ser buscado. Eu tive colegas que foram torturados, presos, e até dois casos de assassinatos. Por quê? Porque participavam desse mesmo movimento, dessa mesma ação. Então, é algo que me envolvia bastante. Então, sei lá, eu acho que a igreja e a minha formação religiosa colaborou muito para eu ter essa... Agora, quando eu fui... Uma coisa curiosa para a sua informação, quando eu entrei no SESC no ano de 1968, nós éramos mais de 100 chamados orientadores sociais, pessoas que eram recrutadas através de anúncios, faziam testes, faziam um concurso demorado, complicado, onde se procurava obter todas as informações e a pessoa também tinha que se mostrar muito capaz de entender e muito bem informada de tudo que estava acontecendo no mundo, no Brasil, toda a parte do campo das artes, no campo da política, no campo da atividade esportiva, no campo de tudo. Você tinha conhecimentos gerais, praticamente, você tinha que dominar isso e fazer o teste baseado no estudo. Muito bem. Naquela época, eu estava terminando também um período do chamado Concílio Vaticano II, que era a época que muitos seminaristas estavam envolvidos nessa discussão que a igreja estava se transformando. O Concílio Vaticano II tinha começado com João XXIII, que era um papa revolucionário, novo, que durou pouco. Depois entrou um papa mais reacionário, Paulo VI, mas o concílio era um movimento de renovação e de mudança. Esse movimento fez com que muitos seminaristas saíssem do seminário naquele período. E eu, de alguma forma, não foi por causa do concílio, mas saí nesse período também, junto com muitos outros. Grande parte dos orientadores sociais admitidos no SESC, naquele período, eram ex-seminaristas. Muitos. Assim, você atribui isso à formação que eles tinham? Atribuo à identificação de objetivos de vida, de alguma forma. Eram pessoas que tinham essa semente do serviço do outro, colocado como um elemento para a sua realidade. E não era só da religião católica, não. Tinham seminaristas também de algumas denominações protestantes, né, que também participavam desse mesmo movimento e que saíram na mesma ocasião, motivados por uma mobilidade, uma mobilização nacional forte. Saíram muitos, e muitos foram trabalhar no SESC. Fizeram o concurso porque eram pessoas, geralmente, não tinham experiência de trabalho, mas eram pessoas bem informadas e bem formadas, e que conheciam muito a realidade da vida e leram muito, eram pessoas atualizadas, que tinham boa formação e quase passavam no concurso. E que sabiam trabalhar em equipe, né, Danilo? E tinha que conviver desde a origem. Conviver com os demais e transformar o seu trabalho numa fonte efetiva de satisfação pessoal e de satisfação do grupo à sua volta. Isso é muito importante. Então, realmente, é um fenômeno curioso. Danilo, é uma delícia conversar com você. Nossa, quantas histórias boas, né? Pois é. Agora, Danilo, passando aqui a pandemia, né, as coisas estão abrindo, o SESC, né, todos os espaços. Vocês têm alguma novidade, alguma coisa que vocês ainda não fizeram? Porque o SESC sempre faz muitas coisas, né? Na verdade, nós estamos abrindo novas unidades, né, proximamente. Então, nós temos novidades do ponto de vista de novas, né?
abrimos agora, ainda no final do ano passado, em Mogi, temos Mogi das Cruzes, temos outras unidades sendo construídas no interior, e na capital também estamos adiantando uma obra importante no Parque Dom Pedro, e vamos construir mais algumas unidades da capital. Então, temos novidade na presença do SESC nos bairros de São Paulo, isso sim. Com relação ao trabalho, essencialmente, o nosso centro é um centro que reúne, as pessoas convivem muito no SESC, né? Então, a gente cada vez mais facilita essa convivência com programas voltados desde a criança até o idoso, né? Todos convivem muito. Então, temos algumas exposições previstas, temos algumas ações que já estão em andamento. Hoje, nós já estamos praticamente com a nossa força quase total já funcionando aqui na capital, esperando que a pandemia realmente desapareça dentro de mais algum tempo. Então, na realidade, nós estamos tocando o nosso barco aí para poder atender, porque, curiosamente, a pandemia forçou as pessoas a uma convivência maior, a um desejo maior de convivência. E isso a gente está observando agora. Então, o refluxo da pandemia está começando a chegar. As pessoas querendo estar junto, querendo participar das coisas, querendo estar presente, e isso está começando a aparecer mais agora. É uma vontade enorme de olhar no olho de fato das pessoas, né? É isso mesmo. De falar com elas. É isso mesmo, Cris. Tá bom, então. Danilo, olha, eu queria saber se você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei em relação ao SESC, e queria te agradecer muito, porque, nossa, é uma delícia falar com você. Obrigado. Bom, eu falei bastante sobre a entidade, sobre a perspectiva, sobre o que nós temos pela frente, sobre mim, falei demais sobre mim, mas não era a minha intenção, mas você deseja esse tipo de informação, e eu também não me furto, na medida que eu não me considero exemplo, não me considero mais do que ninguém, mas acho importante testemunhar para as pessoas aquilo que faz parte da sua vida, né? E, afinal de contas, eu acho que todos nós temos que aprender uns com os outros, né? Nós temos muito que trocar, mais do que nunca, e agora mais ainda, com essas facilidades que nós temos, com esse meio de fazer isso via essa live, essa participação numa entrevista virtual. Isso tudo é muito bom, de um lado. Embora eu queira prestigiar sempre o presencial, que é o que a gente está começando a retomar agora, né? Mas eu, da minha parte, acho que fiz um panorama assim, rápido, né, da minha atividade, da justificativa fundamental daquilo que é a nossa ação aqui no SESC. Espero que seja bem utilizado, você vai, digamos, levar isso adiante, e me coloco à disposição daqueles que eventualmente desejarem mais algum elemento, é só me procurar com o maior prazer. Tá bom? Muito obrigada. Danilo, mas olha, eu quero que você deixe uma mensagem aqui para esse Brasil que está dividido. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem. Olha, eu falaria o seguinte: nós temos muitas carências no nosso país. A mais profunda e a mais grave é que nós somos o país da desigualdade. O país onde existe uma diferença enorme por uma questão histórica, por uma questão inerente à nossa formação, né? A nossa tradição escravocrata, ela foi muito terrível para muitos países, mas para o Brasil parece que foi mais terrível que os demais, né? Nós somos um país ainda racista, apesar de tudo, machista. Temos muitos preconceitos ainda embutidos no nosso dia a dia, na nossa população.
Somos o maior país católico do mundo, segundo dizem, mas o nosso comportamento efetivo não é de um país que se diz efetivamente católico no sentido mais profundo do cristianismo, onde o outro prevalece sobre o individual, sobre aquilo que me interessa. Eu tenho que pensar no ser humano de maneira integral, e eu tenho que pensar no social, tenho que pensar no todo, antes de pensar nos meus interesses individuais. Então, é necessário que a gente tenha no país mais discussão, mais debate, mais educação e mais cultura. Então, eu diria, para resumir tudo isso, como mensagem, que só a cultura salva. Só a cultura, no sentido mais profundo. A cultura, inclusive, que inclui o espiritual. A cultura que leva adiante todas as características que fazem o ser humano ser mais humano, né? Porque o material é fundamental para você sobreviver, mas nós não temos a menor chance de nos dedicarmos apenas ao material. E nós pensamos muito de maneira muito voltada para o campo do material. E, às vezes, eu coloco até o campo do trabalho, da riqueza, na busca do sucesso como algo assim vital para as pessoas, quando isso, na realidade, não é vital. O vital é que as pessoas sejam felizes, que as pessoas sejam capazes de viver plenamente a sua realidade. Então, sinceramente, eu acho que, quando eu falo somente a cultura salva, é uma cultura que leva adiante todos esses aspectos que vão além do material, que vão além do ser humano, que inclui a educação, que inclui a arte, que inclui até mesmo nesse aspecto, com todo respeito aos teólogos e às pessoas especialistas em religião, que inclui também esse caráter espiritual e religioso, né? Então, acho que é uma maneira da gente entender essa realidade de uma maneira mais plena. Só a cultura salva. Infelizmente, nós vivemos uma realidade que não valoriza esse tipo de aspecto. Então, quanto mais a gente puder falar disso, melhor ainda. Tá bom? Muito obrigada. Olha, Danilo, eu te Obrigado a você. agradeço imensamente. Tá E bom. agradeço também a você aqui que está nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, fale do espaço do canal Angeline para os seus amigos, para a sua família e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira.